Assim, o encontro para mim, eu fui porque eu tinha várias expectativas, eu achava que ia ser assim, que ia ser assado. E ficava pensando, né, como que vai ser? Aí meu marido foi e eu evitei de conversar com ele. Eu falei, não vamos perguntar, né? E ele tentava, não vamos falar. E acho que, como a Jade falou, foi uma semana muito difícil. Eu e meu marido, a gente acho que brigou todos os dias, não tinha nem motivo, a gente estava brigando. Mas eu falei, eu vou, em nome de Jesus. E assim, irmãos, vai fazer 6 anos que Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida. E eu e meu marido, a gente formou a nossa família, né? A gente não vivia na ignorância. A gente fez tudo que os jovens aí fora fazem. Tivemos filhos antes do casamento. E foi terrível, porque a gente sofreu muito. O inimigo, assim, pisou muito na gente, tentou muito contra a nossa família. E, graças a Deus, a gente foi alcançado, né? Só que, e aí a gente pensa assim, a gente foi alcançado e o inimigo não vai nunca mais ficar na gente, né? E eu fui pro Brasil, depois de 4 meses que eu me converti, eu fui pro Brasil. Mas eu fiquei com aquele amor lá no Brasil, ai, que saudade do Japão, que saudade de estar lá com os irmãos. Eu passei o ano novo, meu primeiro ano novo na igreja, depois de convertida. E eu falei, que delícia passar o ano novo assim, adorando a Deus, agradecendo. Eu nunca tinha feito isso. Para mim, ano novo era tempo de festa, de comprar roupa nova. E não, eu aprendi que ano novo serve para você agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida e pedir pelas bênçãos próximos anos, né? E eu fiquei quase 5 anos no Brasil, com aquela saudade do Japão, e orando, né? Porque o Davi não queria vir, né? E aí, não quero. Então, daí teve um momento que Deus falou para eu ficar quietinha, que Ele ia trabalhar no tempo dele. E eu fiquei, tirando a ansiedade do meu coração, mas a vontade ainda estava lá. Quando eu falava do Japão, eu cheguei doía de saudade, né? Mas eu não entendia o que Deus... Aí uma irmã, né, ela falou assim para mim, que crente não anda sem propósito. Que se eu viesse para cá, ia ter propósito, né? E aí eu vim para cá, eu fui para Bentoial, que eu tinha pavor de Bentoial. Mas foi uma bênção, até gostei de Bentoial. E lá eu pude estar falando para alguns jovens da palavra de Deus, né? Deus está trabalhando. E aí aconteceu algo inesperado que eu não contava. E meu filho se afastou da presença de Deus. E foi assim, o primeiro mês foi, como eu falei para a Lúcia, parecia que foi um tsunami na minha vida. Eu fiquei desesperada, eu achei que, eu não sei, eu pensei que eu não ia aguentar, mas assim, como a palavra de Deus fala, né, que Ele é com a gente e que Ele nos fortalece, que Ele nos carrega pela mão, né, não temas, filho, eu sou contigo. E aí eu fui me segurando, buscando ajuda em Deus, né, nos primeiros dias assim que ele dormia, ele nunca, para mim era pavor, filho, dormir fora de casa. Eu acho que, a não ser que com a nossa autorização, né, mas dormir fora de casa, sem saber onde o filho está, para mim era a coisa mais terrível. E o meu filho já passou até 3 dias fora de casa, né? Não sei onde ele está. Por exemplo, ele está fora de casa, a gente não sabe onde ele está agora. Mas aí eu comecei a sentir uma culpa, mas por que eu vim para o Japão? Por que eu trouxe minha família para cá? Meus filhos estavam tão bem na igreja lá. Eles iam para a igreja terça, quinta, sábado, eles ficavam no acampamento 3, 4 dias. E eu me senti muito culpada, né? E Deus, assim, aí eu fui para o encontro, né? Queria que Deus falasse comigo, eu não sabia exatamente o que eu queria no encontro. E aí Deus, assim, eu vi o testemunho da Daia, cadê a Daia? Pergunta. Então eu vi o testemunho da Daia, e aí, assim, Deus falou comigo, né? Filha, olha o que eu fiz com a vida dela, né? Como tem uma passagem na Bíblia que fala que Ele pega as coisas desprezíveis desse mundo, né? Ele transformou a vida da Daia, Ele deu uma família para ela, deu muita gente, né? Ela não tinha mãe, ela não tinha pai, ela não tinha ninguém por ela, né?
E ela foi humilhada, ela foi massacrada, mas Deus honrou a vida dela. Né? E teve uma outra irmã lá, a Silene, né? Deus curou ela de um câncer. E aí Deus colocou assim no meu coração: filha, olha o que eu fiz com a vida da Daya. Olha o que eu fiz com a vida da Silene. Você acha que eu não posso mudar a vida do seu filho? Aleluia. E assim, ainda dói muito, sabe? Dói saber que ele está no mundo. Dói saber que ele tem um chamado e ele está dizendo não, sabe? Ele é um jovem assim, muito alegre. E lá na escola, logo que a gente chegou no Brasil, vários jovens ele conseguiu levar para a escola, para a igreja. Porque ele falava, não, cara. Então, assim, Deus olhava ele, né? Os amigos olhavam, pelo jeito que ele era, não respeitava o professor. E aí, os amigos, acho que viram aquela transformação no Felipe. Eles falaram, não, mas se Deus transformou o Felipe, eu vou lá, né? Então, eu sei que ele tem esse poder, sabe? E eu profetizei isso para a vida dele, que ele ia ser pastor. Em nome de Jesus. E, assim, o que Deus falou comigo nesse encontro é para eu não me sentir culpada, que Ele é comigo e que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na minha família. E eu e minha casa serviremos a Deus. Alegria. Em nome de Jesus.